gravando. E aí nós vamos para a nossa correção. A nossa correção... Só um pouquinho. Aí. Ok, muito bem. Nós vamos começar a correção, meus amores, na página 34. Você é o autor. Eu gostaria de ouvir pelo menos 2 ou 3 textos de quem escreveu. Todos fizeram a tarefa? Era para fazer o quê? Quem que quer falar? Eu. Fala o nome, que eu não estou vendo Israel. todos. Ah, Israel, né? Tá bom. Então, ok. O restante vai pôr no mudo e a gente vai ouvir o Israel. Era para escrever um poema elogiando o nosso país, tá bom? Então, quem ainda não mandou para mim a foto do poema, manda para eu fazer a correção e a gente vai escutar aqui de alguns. Então, Israel vai ler. Pode ler, Israel. Mas deixa... O melhor país. Põe a câmera aparecendo, por favor. Oi? Põe a sua câmera aparecendo. Tá. Sabe qual eu acho o melhor país? Sim, o Brasil, o meu país de origem. Sim, é o melhor. Bonito, limpo, ele é. Tem crianças alegres, todos somos amigos. Felizes vamos ser. Aqui tem felicidade, tem amizade. Um país bom e tranquilo. Aqui eu moro. Muito bem. Parabéns, tá ótimo. Pedro, quer compartilhar conosco o seu? Você fez, Pedro? É porque eu ainda não fiz. Tá bom, ok. Tem que fazer. Luiz, fez? Eu. Fez? Sim, Quer compartilhar conosco? sim. Então, ok. Pode fazer a leitura do seu. Quem não tiver no mudo, coloca no mudo para não atrapalhar a leitura de Luiz, pessoal. Ô tia, as ideias é que eu peguei do texto de Gonçalves Dias, viu? Tem problema? Vamos ver. Se ficou igualzinho, aí você vai ter que fazer de novo, porque tem que ser um seu. Não ficou igualzinho, não. Eu só peguei algumas ideias. Tá, vamos lá. Lê pra gente ver. Brasil. Nosso céu tem mais vida. Nosso céu tem mais estrelas. Nossa vida mais amores. Nossa terra tem palmeiras. Nossa terra tem bosques com mais vida. Nossas várzeas têm mais flores. Minha terra tem primores. Ele ficou como se fosse uma reescrita, né? Com algumas diferenças em relação ao poema de Gonçalves Dias. Eu recomendaria, Luiz, que você fizesse trocando as palavras, usando as suas palavras mesmo, porque tem bastante palavras de referências. A gente pode, quando vai fazer a escrita de um texto, a gente pode sim se basear em outro, como a gente viu, né, nos quadrinhos ali que usou o texto de Gonçalves Dias. Porém, pessoal, quem está fora do mudo, coloca no mudo, por favor. Porém, é importante, turma, que a gente manifeste as nossas ideias, né? Então, aí a gente precisa colocar as nossas palavras. Então, nesse caso, Luiz, você ficou mais com as palavras mesmo, só de Gonçalves Dias. Daí você reorganizou o texto. Então, seria importante você escrever com as suas palavras. Tá certo? Então, depois você me manda. Joabe, você fez? Então, compartilha conosco, Joabe. As riquezas do Brasil. Brasil de muitas cores, Brasil de muitos amores. Pássaros no céu a voar, começam a cantar, colorindo o nosso pomar. Livres a bailar, brincando e beijando beija-flor. Esse é o nosso rico Brasil, cheio da fauna e flora, e nele que vivemos agora. Ok, muito bom. Tá ótimo também. Parabéns. E quem não fez ainda, fazendo, né, você é o autor, a produção textual, pessoal, é muito importante, tem que fazer todas elas. Sempre eu tenho deixado um pouquinho menos atividade quando é o caso da produção textual, para que vocês consigam fazer, tá bom?
Nós vamos para a página 35, trocando ideias. O número 1 diz assim: por que o autor escolheu o Sabiá como personagem dessa história em quadrinhos? Jamila, o que você respondeu nesse? Jamila? Tia, eu fiz, eu posso ler? Espera só um pouquinho, vamos ver se Jamila fez. Hein, Oi, Jamila? eu não entendi. Página 35, trocando ideias? Página 35, trocando ideias? Isso. O número 1, o que você respondeu? Fala pra tia. Porque o Sabiá era símbolo do Brasil. Aí seria a melhor representação, né? Ok. Sim, pode ser. Essa daí seria uma resposta pessoal. Outra resposta... Pode fechar. Outra resposta possível seria o quê? Essa que está aqui na tela, para fazer uma referência ao texto de Gonçalves Dias. Por quê? Porque o autor do quadrinho, ele selecionou o texto de Gonçalves Dias para se inspirar e fazer a escrita desse texto dele. Então, por isso, Juan, eu vou deixar no mudo, senão ninguém escuta, tá bom? O que a tia está falando, não tira não. Por isso ele escolheu o Sabiá, porque também no poema de Gonçalves Dias, o Sabiá ele tem um destaque, não é verdade? Então, vamos lá. Número 2. Juan, você fez o número 2? O Sabiá da história em quadrinhos, ele parece conversar com alguém. Com quem será ele estar conversando? Cadê seu caderno? Você fez? Fala pra tia, com quem será que o Sabiá está conversando? Com o autor. Com o autor? Por quê? Porque... O autor é quem escreveu o texto. Ele está conversando com quem escreveu o texto ou ele está conversando com quem está lendo o texto? Tia, Oi. onde é que tá a pergunta? Em que número? A pergunta 35, página 35, pergunta 2 do Trocando Ideias. Achei. Achou? Ó, eu vou marcar aqui. A gente... Tia, Oi? Juan, colocar no mudo, Juan. Eu não tô ouvindo. Que eu estava falando com ele, né? O restante põe no mudo, eu estou falando com o Juan. Vamos lá, Juan. Nessa número 2 está perguntando com quem que o passarinho ele está falando, com o Sabiá, ele está conversando com quem? Quando ele está falando com quem escreveu o texto ou ele está falando com quem vai ler o texto? O que você acha? Qual que escreveu o texto? Vamos lá no texto, página 35, todo mundo acompanhando com tia. Quando ele fala, ele olha na direção de quem está o quê? Na direção de quem está o quê? De quem está lendo. Então, nessa pergunta 2, a resposta é essa que está aqui na tela, ó. Eu vou marcar agora ela. A pergunta 2, o Sabiá, ele conversa com os leitores. Ele olha diretamente para quem está lendo o texto. Então, nesse caso, viu, Juan? Precisa corrigir, tá bom? Aí depois eu vou mandar o arquivo para vocês. Não precisa escrever agora, mas só anota aí que depois você vai precisar corrigir. Eu vou mandar o arquivo para vocês fazerem a correção. Turma, vamos lá. Pergunta número 3. Qual é a reação do Sabiá ao ver a palmeira cortada? Lucas, qual que é a reação do Sabiá? O que você acha que apareceu aí nos quadrinhos da reação do Sabiá? Oi? Triste. Triste. Ele pode estar triste, espantado. Você acha que ele está mais para surpreso, espantado ou triste? O que você acha? Triste. Olha lá, quando tem uma expressão de tristeza,
a pessoa, no caso aí o passarinho, né, que é o nosso personagem principal, o Sabiá, ele faz uma expressão. Você está com o livro aberto? Olha lá na página 35, no último quadrinho. O olho dele está com olho de tristeza ou de espanto? De espanto. De espanto, né? Então, assim, para tristeza, possivelmente o quadrinho teria que estar expressando ou lágrimas, ou uma carinha com a boca para baixo, né? Que são as características de quando aparece aí tristeza. Então, nesse caso, Lucas, fica mais próprio a gente colocar que ele está ou surpreso, ou chocado, ou indignado, ou chateado, ok? Tudo bem? Tranquilo, né? Então, anota aí, depois você faz a sua correção. Nós vamos, então, para a próxima página da nossa correção. Eu não vou falar todas, pessoal, porque não vai dar tempo. Então, a tia vai olhar mais algumas em específico. Tá me avisando aqui que eu só tenho mais 10 minutos nessa sala. Então, eu vou mandar novamente o link para vocês. Vocês entram na próxima para a gente dar continuidade, ok? Na página 36, que é a correção que nós vamos fazer agora, atividade 26, qual é a finalidade da história em quadrinho? Quem que ainda não falou? Paulo, né? Paulo ainda não disse nada. Paulo, qual que é a finalidade da história em quadrinho? Divertir os leitores, contar uma fábula, provocar uma reflexão ou instruir os leitores? Provocar uma reflexão. Exatamente, alternativa 6, está correto, muito bem. Vamos lá, a atividade 27 faz uma pergunta para nós na letra A. De qual outro texto essa história de quadrinhos nos faz lembrar? HQ História em Quadrinhos. Isabelle, fala para a tia, de qual outro texto essa história em quadrinhos nos faz lembrar? Você respondeu? Respondeu, né? Ela nos lembra de qual outro texto essa história em quadrinhos? Pode falar, tia, estou te ouvindo. Acho que seu fone não está funcionando, o microfone, porque a gente não está te ouvindo. Ô, tia, eu posso falar? Eu Espera posso falar? Um pouquinho, deixa eu ver. Tira um pouquinho só o fone para você falar, depois você põe de novo, Isabelle. Não, tira do celular. Desconecta ele do celular. Aí depois você põe de volta. Seu microfone que não está muito bom, hein? O microfone do seu fone não está funcionando. Vamos ver? Não está funcionando. Não tem problema, Isabelle. Daí fica para a próxima a gente ouvir você. Mas você está toda linda, de laço e tudo, viu? Tia, eu posso falar? É quem que está falando, Luiz? Pode falar, Luiz. Depois Joab fala. Ô, tia, eu coloquei aqui o poema de Gonçalves Dias, que fala algumas frases assim que tem no poema. É por isso que eu coloquei aqui. Isso, exatamente. Então, esse texto nos faz lembrar do poema de Gonçalves Dias. Está correto. Muito bom. Letra B pergunta assim, por que o passarinho começou a declamar esse poema? O que você escreveu, Joab? Cadê você? Aqui, Joab. Pode falar. Para mostrar como a vida é. Para mostrar como a vida é. Ok. Vamos ver quem mais. Pedro. Não, tem Lise, né? Lise ainda não respondeu. Vou pedir Lise. Ô, Lise, fala para mim o que você respondeu nessa B. Para lembrar que está acontecendo coisas ruins, como o desmatamento. Exato, tá ótimo. Aqui, pessoal, eu só quero que vocês completem tanto
Joabe quanto Lise, completa na resposta de vocês essa informação aqui, que ele passou por cenários que fizeram ele lembrar dos versos, ó. Então, daí você vai completar com essa informação. Que fez lembrar dos versos, ok? Então, ele lembrou dos versos. Quem que tá falando com tia? Tranquilo. Agora, nós vamos para a atividade C, né? Eu vou comentar com vocês sobre a C. Só deixa a tia mudar a tela. Aqui. Quais são as semelhanças e as diferenças entre o HQ, a história em quadrinhos, e o poema de Gonçalves Dias? Quais são as semelhanças e diferenças? Cecília, o que você achou de parecido entre o poema de Gonçalves Dias e a história em quadrinhos? O que você achou de parecido? Pode falar que já vai te ouvir. Tá ouvindo, tia? Hein, Cecília? Dá um joia se você tá me ouvindo. Ah, ok. Então, vamos lá. Você achou que tem alguma coisa parecida entre a história em quadrinhos e o poema que nós lemos? Tem alguma coisa de parecido? Sim. Sim, né? O que tem de parecido? Tem sabiá no poema? Tem. Tem sabiá na história em quadrinhos? Tem. Isso, então isso é uma coisa parecida, não é? O poema, ele está falando sobre coisas bonitas do Brasil? Sim. E no quadrinho, o sabiá também está falando sobre as paisagens do Brasil? Sim. Então, essas daí são as semelhanças, tá certo? As diferenças, vamos lá. Pedro, quais são as diferenças entre... Hein, Pedro? Quais são as diferenças entre a história em quadrinhos e o poema? Eu não fiz. Não fez tarefa, Pedro? Não acredito. Fiz, só que ela não, que eu não consegui entender direito. Mas então vamos lá, vamos pensar. Os dois, espera aí só um pouquinho. Os dois, eles falam sobre o sabiá, falam sobre belezas do Brasil. Agora, Pedro, responde para mim. No caso da história em quadrinhos, quem está falando é o sabiá ou é o autor do texto? O sabiá. Isso, o sabiá. E lá no poema, quem que está falando? O autor. O autor, né? É a própria pessoa que escreve que está falando. Muito bem. O texto da história em quadrinhos, ele reproduz todo o poema na mesma ordem que está o poema? Não. Não, né? Então, essas são as diferenças, Pedro. Você entendeu agora? Tá. Quais Sim. diferenças? Ok. Então, pessoal, vai ficar aqui gravado para vocês essa correção, essas informações, tá bom? Então, vocês vão poder completar no caderno de vocês. Bom, eu acho que dá para a gente fazer mais uma questão aqui, depois a gente passa para o outro link. Muito bem. Letra D. Por que o autor escolheu apresentar os versos poéticos nessa ordem? O autor da história em quadrinhos, né? Por que vocês acham que ele escolheu? Jamila, por que você acha que ele escolheu? Tia, essa eu não fiz, não. Eu fiz as outras, essa eu não fiz, não. Ó, tia, eu posso falar? Pode, Luiz. Em que questão você tá? Eu estou na questão D, o item D da questão 27, página 36. Eu posso falar, tia? Pode, Luiz. Daí fecha para mim o áudio, quem não estiver falando agora. Deixa só o áudio de Luiz. Ô, tia, eu coloquei aqui que ele colocou nessa ordem no poema. Pra mim, eu acho, na minha opinião, eu acho que ele colocou para combinar as rimas, para as rimas se combinarem. Olha só, é interessante que você está assim, indo na pista correta. Vamos lá, para combinar. Só que não é para combinar as rimas, porque a história em quadrinhos continua. I keep a photograph in which we